Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunir nessa hora, nesse lugar, para fazermos coro de louvor e adoração, para exercitar nossa fé, para demonstrar a nossa gratidão e, ao mesmo tempo, para buscar a instrução, a edificação que o Senhor tem condição de nos dar aqui. Então, que esse tempo nosso seja um tempo bendito para cada um de nós e para todos nós. Que a presença do Senhor seja a grande marca dessa hora e pouco que nós vamos passar aqui. Vamos ouvir o que Deus nos diz e vamos ver isso abrindo juntos as nossas Bíblias no Salmo de número 37. E vamos ler os primeiros 20 versículos desse texto, Salmo 37. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu convido você a se colocar em pé para alternadamente lermos esses 20 versículos desse Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles sempre bebem e definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Terão o ímpio contra o justo e contra ele vinge os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e descendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que brilham reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos ímpios, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como bichos das passagens, serão aniquilados e se desfarão em massa. Esse é o Deus no qual confiamos, que mesmo que vivamos entre impiedade, no mundo de corrupção, podemos descansar, podemos crer, confiar nesse Deus. Por isso estamos aqui, para exercitar essa fé. Vamos falar com Deus em oração. Eu vou convidar para nos conduzir à presença do Senhor o nosso irmão presbítero Sérgio Bataglin. Sérgio, você pode, por favor, nos conduzir? O microfone vai chegar aqui até você e todos participaremos com você nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos muito pela oportunidade
que nos concede nesta noite, de podermos nos reunir aqui para louvar o Teu santo nome, agradecer as muitas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor e queremos também dizer que nós confiamos em Ti, Senhor, e em Ti nós descansamos, porque cremos nas Tua justiça, cremos nas Tuas providências, Senhor, e o nosso louvor e a nossa adoração é somente a Ti. Amém. Recebe, Senhor, na Tua presença, cuida de nós, Senhor, para que nós possamos prestar um culto que seja agradável ao Senhor. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, aqueles atos que Te desagradam, Senhor, que o Senhor possa estar nos perdoando nesta hora, para que nós possamos nos aproximarmos de Ti, Senhor, com os corações restabelecidos, restaurados pelo Senhor. Senhor, ajuda-nos no nosso propósito bendito de estarmos cultuando ao Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós fazemos isto no intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Quando os discípulos atribulados perguntaram para onde Ele ia, Ele disse: eu sou o caminho. E o que Ele fez? Abriu para nós um novo e vivo caminho. Vamos louvá-lo. Vamos unir nossas vozes com alegria e gratidão e louvá-lo com esse hino. Vamos ver quem o Senhor trouxe para estar ao nosso lado nesta noite, louvando juntos ao Senhor. Cumprimente seu irmão, a sua irmã, desejando a eles uma boa semana.
Podeis assentar à medida em que forem. Nós queremos também, desta mesma forma, saudar aqueles que nos assistem pela internet, desejando que esta mesma comunhão e graça com o Senhor alcance você aí na sua casa. Desejosos que assim que você puder, você esteja aqui conosco para desfrutar desse momento de calor, de comunhão com o Espírito Santo de Deus e com a sua igreja. Nós vamos continuar a leitura do Salmo 37, a partir do versículo 21 até o final do Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém, irmãos? Mais uma vez temos diante de nós um salmo que contrasta a vida do ímpio e do justo. O justo é aquele que se compraz no Senhor. O seu coração está na lei do Senhor. Este é chamado de o homem bom, que não cairá, mas permanecerá de pé, porque o Senhor o erguerá. Vem do Senhor a salvação dos justos. Por isso nós podemos descansar nele. Este é um momento também de oração silenciosa, onde nós vamos nos recolher a uma oração pessoal para confessar a Ele os nossos pecados, para intercedermos também por aqueles que sofrem, estão enfermos, colocar diante de Deus as nossas necessidades. Nós vamos fazer isto por alguns instantes em oração silenciosa. E depois de alguns instantes que estivermos assim em oração silenciosa, vou pedir ao pastor Durval para nos dirigir a Deus numa palavra de oração em voz audível.
Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Tu és Deus sobre todos nós. Tu nos conheces. É a Tua misericórdia que faz com que caia chuva nos campos, com que haja pão nas nossas mesas. Nós queremos, Senhor, nós desejamos ser como esse servo aprovado que o salmista apresenta. Justifica-nos, ó Deus. Conserta os nossos caminhos. Ajuda-nos a nos compadecer. Ó Deus, torna claro diante de nós o caminho para que nós possamos mover os nossos pés. Pai amado, perdoa-nos, compadece-te de nós. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, Pai. Livra-nos da impiedade. Não nos deixes olhar para o ímpio que prospera e admirá-lo. A ponto, ó Deus, de muitas vezes imitá-los. Livra-nos, ó Deus, desse pecado terrível, porque sabemos que a efemeridade do sistema falido desse mundo quer nos açoitar, mas a eternidade da simplicidade, do amor e da bondade do Senhor quer nos abraçar. Ajuda o nosso coração, ó Deus, a se prostrar diante de Ti todos os dias, que nós possamos caminhar por esse caminho de luz e de vida, sem jamais olhar para trás, ó Deus, sem jamais desejar entrar pela porta da impiedade, porque nós sabemos, ó Deus, que um só dia as portas da Tua casa são melhores e mais especiais do que 1000 dias, ó Deus, nas tendas da perversidade. Ajuda-nos a ver que em Te obedecer, ó Deus, há grande recompensa, e que nós possamos assim nos alegrar em andar pelas Tuas veredas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ser conduzidos a Deus em louvor e adoração pelo grupo de louvor dos nossos adolescentes. Vamos nos colocar de pé para juntos com eles louvarmos ao Senhor nesta hora.
cântico que vai falar das grandezas do nosso Deus, nos dá a oportunidade de sermos gratos ao Senhor por isso e de consagrarmos a Ele os nossos dízimos e ofertas. Aqueles irmãos e irmãs que separaram este domingo para fazer isso, consagrar ao Senhor, poderão vir à frente como de costume. Aqueles que nos visitam se sintam bem à vontade. Este é um dever, um privilégio, primeiro dos membros dessa igreja, mas se sinta à vontade, se quiser também, contribuir com a causa do Senhor nesta localidade. Igreja, se assente, por favor. Convido os presbíteros da igreja, que estão aqui presentes, a virem à frente. E também algum presbítero que esteja aqui conosco, mesmo que não no exercício do seu mandato, também está convidado a vir aqui à frente nesse momento. Vamos ficar aqui desse lado aqui, por favor.
igreja elegeu em assembleia diáconos, irmãos que a igreja mesmo indicou e que aceitaram o desafio de Deus através da sua igreja para essa tarefa. E a igreja resolveu escolher esses irmãos que agora eu chamo e que convido para virem aqui à frente. André Matos Benatti de Andrade, Josafá José de Oliveira, José Jorge Ribeiro da Silva, Marcelo Osvaldo Menezes Pacite, Reinaldo Martins e Romeu Benatti. Por favor. Eu vou pedir para o Marcelo e o André ficarem mais aqui desse lado. E agora eu quero convidar os outros irmãos diáconos da igreja que venham e se coloquem aqui atrás desse grupo aqui. Podem chegar um pouquinho para cá, por favor, vocês? Isso. Os outros irmãos, membros da junta, e mesmo aqueles que, sendo diáconos, não estão no exercício do seu mandato, sendo diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil, estão convidados a vir também aqui. Chega um pouquinho para frente, por favor. Não, você para trás, André, senão você me tampa aqui, eu quero ver todos. Ricardo. Abre aqui, por favor, só na página. Eu vou fazer a instrução depois. A palavra de Deus nos diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. É por causa desse texto e dessa atitude, desse acontecimento, lá na igreja de Jerusalém, há 2000 anos, que nós estamos aqui agora. Seguindo essa orientação apostólica. Naquele dia, quando eles impuseram as mãos sobre aqueles irmãos que a igreja escolheu, aquela unção vem sendo repassada pela igreja, e nós estamos aqui porque o mesmo poder que foi depositado naquele dia, aqueles irmãos nominados aqui, nós acreditamos que será depositado sobre os irmãos. O mesmo. Especialmente o Marcelo e o André, que ainda não foram ordenados, hoje serão. Nós estamos certos que o nosso Deus é poderoso para sustentar a vida e o ministério de vocês, porque foi Ele mesmo que confiou esse trabalho a vocês. E nós sabemos que o Senhor estará com vocês. Aos irmãos que já foram ordenados e agora estão sendo instalados em um novo mandato, nós confiamos da mesma forma que o Senhor haverá de encorajá-los,
de conduzir o pensamento e a atitude de vocês. Como consequência da instrução apostólica, a igreja foi abençoada. E o texto diz que a palavra de Deus se espalhava, crescia. Portanto, nós estamos certos que Deus abençoará a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara e outras igrejas, através de vocês. Porque acreditamos que o Senhor é poderoso para fazê-lo. E louvamos a Deus pelos irmãos, porque se colocaram à disposição do Senhor e da Igreja de Cristo para levarem adiante esse mistério e esse ministério da diaconia, do socorro, de acudir e de abençoar vidas. Uma palavra especial também de gratidão ao Rafael e ao Júnior, que encerraram o mandato deles há um dia na verdade. 5 anos, mais de 5 anos, aliás, servindo ao Senhor na junta diaconal. Nesse momento resolveram não mais concorrer, mas continuam diáconos, continuam servos do Senhor da mesma forma, não no exercício direto, mas diáconos da Igreja de Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos fazer algumas perguntas oficiais para ouvir de vocês o compromisso que vocês assumem agora. Os irmãos acreditam que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática. Os irmãos recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Os irmãos se comprometem a sustentar e aprovar o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Os irmãos aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Os irmãos prometem procurar, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim. Convidamos então os nossos irmãos André e Marcelo a se ajoelharem. Eu convido os presbíteros a circundarem os nossos irmãos para a imposição de mãos. Convido a igreja a se colocar de pé, por favor. Senhor, agora nesse instante, quando ouvindo a Tua palavra e obedecendo o exemplo e o mandamento, impomos as mãos sobre esses Teus filhos, que foram salvos por Jesus Cristo e foram escolhidos pela Igreja de Cristo para exercerem o ministério nobre, edificante e transformador da diaconia. Sê com eles, ó nosso Deus, supre suas necessidades, que essa unção que vem do Senhor e é compartilhada por essa imposição de mãos, ó Deus, possa ampará-los, conduzi-los, encorajá-los, despertá-los e fazer deles sinceros e fiéis servos do Salvador de suas vidas. Que através deles a paz, a unidade, a santificação e o avanço da igreja se tornem cada dia mais verdadeiros e concretos. Amém. Oramos ao Senhor, a Deus, com gratidão por essas preciosas vidas. Oramos igualmente pelos irmãos que, tendo já sido ordenados anteriormente, estão aqui sendo instalados. Sê igualmente com eles, ó Deus, renovando os compromissos que assumem agora. Em gratidão e no nome do nosso Redentor é que nós oramos. Amém. 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 Por favor, fiquem em pé.
Nós temos perguntas agora a fazer à igreja. Vamos fazer as perguntas à igreja agora. Pastor Ricardo. Antes, então, deles receberem a destra de companhia para fazerem parte conosco nesse ministério, eu pergunto aos membros comungantes desta igreja que o conselho entende que durante todo esse processo foi a maneira como Deus escolheu esses diáconos para esse ofício. Eu pergunto a vós, membros desta igreja, se vocês reconhecem esses nossos irmãos como diáconos. Ergam uma mão direita, se sim. E se vocês prometem tributar-lhe toda a honra, toda a animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhe dá direito ao seu ofício. Sim? Então nós declaramos que os irmãos estão regularmente ordenados e instalados no ofício para o qual a igreja escolheu o diaconato. Então nós queremos dar aos irmãos também a nossa destra de companhia. A igreja pode se sentar. Hoje também nós temos a oportunidade e a alegria de ter aqui pais e filhos para uma música especial. Nós, a princípio, havíamos marcado esse momento para o mês de maio, mas não foi possível que acontecesse. Mas hoje nós teremos uma música que fala sobre a presença de Deus em casa. Então eu convido a Raíssa, o conjunto já está se colocando aqui, a Rosana e todos aqueles que vão participar dessa música especial, segundo a orientação das nossas irmãs que queiram vir. Enquanto as famílias e as crianças do Grupo ID vêm à frente, nós gostaríamos de dizer, assim como o pastor falou, que é um privilégio ver as crianças junto com os seus pais louvando ao Senhor. E o nome dessa canção é Eu e Minha Casa, e essa música se lembra da renovação da aliança que o povo de Deus fez. E eles diziam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje nós
nessa canção, acho que eu vou vir aqui. Nessa canção, nós consagraremos ao Senhor as nossas famílias. Nós sabemos que o inimigo, ele tem tentado e de maneira muito forte destruir as nossas famílias. Tem colocado pais contra filhos, filhos contra os seus pais. O inimigo tem trazido inimizades e tem tentado tirar os nossos familiares do caminho do Senhor. Então, num determinado momento da canção, nós iremos convidar toda a igreja para que se coloque em pé e cante conosco e que cada um de nós possa dedicar a nossa família, desde os pequenininhos, né? E que nós todos possamos cantar e dizer que nós e a nossa casa serviremos ao nosso Senhor. Lembre-se de talvez parentes que não estão ainda no caminho do Senhor. Ore por eles, na certeza de que Deus deseja que eles estejam aqui e que eles também digam que eles louvarão ao Senhor.
Vamos orar no Senhor. Vou pedir para o pastor Ricardo orar. E já vamos convidar a Jaqueline para vir aqui à frente, a Fernanda, que vão levar a mensagem às crianças de 2 a 7 anos. E hoje, novamente, o pastor Durval vai levar a mensagem para as crianças de 8 a 11. Podem ficar aqui na frente, todos vocês, enquanto nós oramos. Ricardo, por favor. Bondoso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão singelo, por esse momento tão abençoador para a vida da nossa igreja. Ver essas famílias aqui reunidas com seus filhos, te louvando e te bendizendo. Amém. Queremos realmente, Senhor, ser abençoados na nossa casa e na nossa família, Senhor. Amém. E cremos que só o Senhor pode fazer isso. Portanto, humildemente rogamos ao Senhor que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Senhor. Amém. Que as tuas promessas se derramem sobre a casa de cada um aqui, fortalecendo, Senhor, os vínculos conjugais e os vínculos paternais, ó Deus. Amém. Que o teu amor, que a tua graça e a tua misericórdia se derrame sobre cada uma família aqui representada. Te agradecemos também pelas crianças que podem ter neste momento um ensino adequado, Senhor, à sua linguagem. Que o Senhor seja com o pastor Durval, seja com a Fernandinha, com a Jaqueline, ó Deus, abençoando esses nossos irmãos, para que sejam a boca do Senhor a falar a esses coraçõezinhos, ó Deus. Amém. E nós outros que ficamos aqui também possamos ser edificados, Senhor, pela tua palavra. Amém. Te damos graças também pelos dízimos e ofertas consagrados diante do teu altar. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela bênção das nossas famílias poderem desfrutar do teu sustento a cada dia, Senhor. Amém. E por podermos, Senhor, estar na tua casa dizimando, ofertando com gratidão e com alegria. É a nossa oração, agradecidos por tudo e pedindo a continuidade das tuas bênçãos sobre o Grupo ID. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos que podem se assentar. Nós voltamos a abrir nossas Bíblias no Salmo que estamos lendo hoje, Salmo 37. E como lemos há pouco, nós encontramos aqui nesse salmo uma oração doutrinária, Salmo de Davi, aonde ele nos ajuda a viver no mundo, aonde os valores de Deus são malquistos, onde os que procuram viver segundo esses valores são perseguidos. Então esse salmo é extremamente precioso para nós, porque ele toca nos cotidianos, nas nossas lutas diárias. Ele nos ensina como nos posicionar de maneira emocional, mas também de maneira concreta e prática. Ele nos ajuda a pensar de maneira realista sobre o mundo no qual nós vivemos. E por causa disso ele é tão importante para nós. Mas também há promessas aqui. Promessas que o Senhor Jesus Cristo lembrou e reafirmou. Promessas válidas, importantes e que podem fazer diferença para nós. Vivendo num mundo, então, de corrupção, de antagonização, no mundo de perseguição como o que nós vivemos, porque nós que temos os valores cristãos certamente enfrentamos e discernimos essa realidade. Nós encontramos aqui nesse salmo
Em primeiro lugar, o que não fazer? Qual é a orientação de Deus para entender e deixar de lado e abandonar? O que não fazer? Então, chama a sua atenção para que você olhe para o texto bíblico comigo. No primeiro versículo, nós lemos: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A nossa indignação, muitas vezes justa e real, pode nos levar ao pecado. E a nossa inveja de que, por fazer coisas erradas, parece que as pessoas estão indo bem, se dando bem, também pode nos levar por caminhos errados. No versículo 7, ele nos recomenda que a gente não se irrite por causa do homem que prospera em seu caminho. E no versículo 8, ele nos diz para não nos deixarmos conduzir pela ira e pela impaciência. Todas essas são inclinações naturais que todos nós temos. A inveja, a irritação, a impaciência e a ira. Em si, não é problema sermos assaltados por esses sentimentos. O problema está quando nós não conseguimos reagir a eles da maneira de Deus. Quando nós não conseguimos fazer com que esses sentimentos que nos assaltam rejam nossa vida, ao invés de deixarmos que a palavra de Deus, de fato, nos diga como reagir a esses sentimentos. Então, o que não fazer já sabemos. E agora, o Salmo e o salmista e Deus nos diz o que fazer. E aí no versículo 3, nós ouvimos Deus nos dizer para confiar nele, para depositar nele a nossa esperança. No versículo 4, Deus nos diz para nós nos agradarmos nele, apesar de termos tantas razões para nos desagradarmos nesse mundo, Deus se oferece como razão maior para nosso agrado, para nossa paz. O versículo 5 nos diz para entregar ao Senhor a nossa vida. Entrega ao Senhor o teu caminho e confia nele. E o versículo 7 nos recomenda a descansar e esperar no Senhor. Essas são atitudes concretas que você e eu podemos exercitar. E nós venceremos as pressões da impiedade que nos cercam, que nos assaltam, assim. Não de outra forma, mas o salmista nos diz que esse é o jeito de caminharmos por um mundo que é um canteiro de espinhos. E como é que nós vamos caminhar por esse canteiro de espinhos? Confiando em Deus, entregando a Ele a nossa vida, nos agradando dEle e nele, e esperando a sua providência. Agora, esses são grandes desafios, porque aqui não estamos falando para o homem natural. Essas recomendações não são dadas para pessoas de boa vontade. Não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando aqui sobre aquela bondade natural que às vezes imaginamos que trazemos conosco. Não é sobre isso que está o salmista falando.
O salmista está dando essas recomendações para pessoas que acreditam em Deus. Para pessoas que já se encontraram com o amor de Deus, ou melhor dizendo, foram por Ele encontradas. O salmista está falando aqui sobre uma atitude que só o Espírito Santo de Deus é capaz de colocar em nós. O salmista está falando aqui para pessoas que de fato esperam ver Deus agindo em suas vidas. E creem que Deus é capaz de agir. Quando nós olhamos para os exemplos bíblicos de pessoas que tiveram de enfrentar impiedade, nós somos encorajados, porque a Bíblia apresenta o retrato dessas pessoas de uma maneira muito verdadeira. A apresentação é sempre coerente. Não há nenhuma pessoa aqui nas páginas da Bíblia que, defrontando com essas dificuldades no cotidiano, tenha sido perfeita em todas as suas reações, à exceção óbvia de Jesus Cristo. Quando olhamos, por exemplo, a vida de Abraão e Sara, enfrentando as grandes barreiras que tinham diante deles, iam bem em determinadas circunstâncias e depois muito mal em outras. Mas, apesar de tudo isso, continuavam acreditando que Deus que falou com eles estava no controle, ainda que eles vacilassem. Acreditavam que Deus estava conduzindo, ainda que o tempo fosse passando, e de maneira concreta, a promessa que Deus fez a eles não se cumpria, à medida que o tempo passava. Mas mesmo assim, continuavam eles andando na direção que Deus apontava. Apesar, como já disse, de falharem algumas vezes. O próprio Davi, que, segundo o texto hebraico, é o autor desse salmo, ele mesmo, um homem que conheceu a graça de Deus, que teve bênçãos enormes na sua existência, ele mesmo, em determinados momentos de sua vida, era irreconhecível como um crente. Mas porque, nesses momentos terríveis, ele se deixou admoestar e se deixou reconduzir aos caminhos do Senhor, sua vida foi restaurada. Diferente de outros que, nesses momentos terríveis, não se deixaram reconduzir aos caminhos de Deus, como Saul, por exemplo. Nós lembramos de Paulo e lembramos do seu companheiro Silas, que estavam sendo conduzidos por Deus, pelo mundo, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Quando eles estavam em Troade, Paulo teve uma visão de que deveriam ir à Macedônia. E para lá foram, chegando à cidade de Filipos, e aproveitando as oportunidades, começaram a falar de Jesus Cristo, e pessoas começaram a entender quem era Jesus, muito embora Jesus para elas fosse um grande estranho, porque era judeu e elas eram da Macedônia. Mas eles conseguiram traduzir a mensagem de quem é Jesus para dar àquelas pessoas da Macedônia a real situação delas, de que há um só Deus e Jesus é o resgatador desse Deus, e que elas precisavam nele acreditar e confiar.
Pessoas acreditaram nisso, foram por Deus transformadas, levadas ao Senhor Jesus, foram salvas. E qual foi a consequência imediata dessas vidas sendo transformadas? Os missionários são presos. Deus é que deu a eles a visão de ir à Macedônia. Deus transformou vidas na Macedônia. Mas acabaram presos, torturados. Às vezes a gente pode até questionar a Deus pelo nosso sofrimento, mesmo que a gente o obedeça, mesmo que a gente o siga, muitas vezes sofremos. Mas ao invés de ficarem irritados, ao invés de ficarem irados e impacientes com tudo aquilo, no meio da noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor, que os chamou à Macedônia, que permitiu que fossem presos e açoitados. Quando o salmista fala e nos dá essas recomendações, ele não está falando, repito, ao homem natural, ao homem que reivindica os seus direitos. Não. Ele está falando a pessoas assim. A pessoas que acreditam que na pior das circunstâncias Deus ainda está no controle. Resumindo e concluindo, 3 atitudes concretas para nós, para enfrentarmos o mundo ímpio, para que nosso cotidiano seja regido e controlado e governado por Deus e sua vontade. Olha o versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isso é o que nos espera. O que nos espera é essa promessa. E se você se lembra, Jesus Cristo repetiu essa promessa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós precisamos aprender a viver nesse mundo pela fé. Não pelas circunstâncias, pela fé. Pela confiança nesse Deus que fala, que orienta, que nos governa. Olhar para esse Deus e esperar que Ele cumpra as suas promessas, que Ele nos sustente, que Ele nos conduza à vida. E no versículo 3, nós encontramos uma atitude muito concreta e prática para vencer a impiedade. Confia no Senhor e faze o bem. Hoje nós ordenamos e instalamos diáconos. Mas a palavra de Deus diz que todo crente é um diácono. Jesus Cristo disse: eu sou o diácono. Fazer o bem. O mundo precisa de pessoas que levem a sério isso aqui.
Precisa de pessoas que, pela fé em Deus, pela sua confiança em Deus, fazem o bem. Tomam a iniciativa. Se propõem a fazer algo construtivo. Rompem com a política que muitas vezes impera no nosso local de trabalho, na nossa escola, no nosso país. Rompendo com essa ordem de coisas prejudicial e fazer o bem. Não ficar quieto esperando que algo bom aconteça, mas ser agente da construção de algo novo e bom. É assim que nós vencemos a impiedade. Confiando no Senhor e fazendo bem. Que Deus nos ajude a viver no mundo como vivemos, segundo a orientação do nosso Deus. Cristo te estende sua forte mão. Esse hino que estamos cantando nos ajuda a responder ao que estamos vendo na sua palavra, na palavra do Senhor. Vamos ficar de pé novamente e vamos louvar a Deus. Você pode tocar o inteiro para a gente, por favor, Roberto? Senhor, cremos que a mão do Senhor está estendida para nos salvar. Uma salvação que provoca diferença e mudança na nossa história e que nos faz agentes e testemunhas dessa diferença. Eis-nos aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra, que nos foi revelada para o nosso bem,
para nos ensinar a viver num mundo de impiedade. Impiedade que trazemos também conosco. Assim, ó Deus, confessando os nossos pecados, as nossas impiedades, ajuda-nos a ter vida nova, nova atitude, novos horizontes, nova palavra, novo compromisso. Sê conosco, Senhor, porque sem a forte mão do Senhor, sem o Espírito Santo agindo em nós, jamais trilharemos esse caminho. Por isso clamamos e cremos que o Senhor nos abençoará. A vós que antes não erais povo, mas que agora sim sois o povo de Deus, que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas em Cristo Jesus fostes por ela alcançados. Vós que sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que é a propriedade exclusiva desse Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor mesmo vos abençoe e vos guarde, fazendo resplandecer sobre vós o seu rosto, tendo misericórdia de vós, dirigindo os vossos passos por caminhos de paz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, agora e para o dia eterno. Amém. Gostaríamos de saber se nós temos aqui alguém que está nos visitando hoje. Se tivermos e puder, você se colocar de pé um instante, por favor. Gostaríamos de destacar a sua importante presença também. Bem-vinda. Qual é o seu nome? Solange. Solange.
Bem-vinda, Silvana. Gostaria de lembrar a todos que no próximo sábado, às 5 da tarde, o nosso coral, junto com a Orquestra Sinfônica de Americana, vai oferecer um concerto. Você tem isso anotado no boletim, você também recebeu um convite e insistimos nisso para que tenhamos aqui um número de pessoas que possa aproveitar esse espaço cultural que acontecerá no próximo sábado. Então lembramos isso a todos vocês. Dê atenção ao boletim, que através dele você pode se envolver naquilo que Deus está realizando aqui entre nós.